Hoje eu vou contar para vocês a história do grande amor da minha vida. Essa história eu vou contar em várias partes. Foi assim. Era um dia de domingo, ensolarado, quente, de céu azul. Estávamos nos divertindo num momento de lazer em Praia da Penha, eu, a minha amiga Glória e a minha família. Eu lembro que naquele dia eu usava um maiô roxo, muito bonitinho. E estávamos a sós, eu e a minha amiga tomando um pouco de sol, quando percebi que ao longe estava sendo observada. Naquela época eu me achava o patinho feio, e não é muito diferente hoje. Porém eu pude perceber que aquele homem tão bonito, de óculos espelhados, não parava de olhar na nossa direção. Foi quando ele fez um gesto com a mão, dizendo que queria falar. Então eu perguntei, muito insegura, comigo ou com minha amiga? E fiz o gesto com a mão. E ele disse, não, com você. Aí eu, nossa, me assustei. Não acreditava que aquele homem tão bonito tinha o interesse de falar comigo. Ao me aproximar dele, percebi que não estava só. Estava acompanhado de mais 2 amigos. Porém, me chamou no canto e disse, eu posso te dar meu telefone? E eu, bastante envergonhada, respondi, claro. Claro que sim. Então ele me deu um papel anotado com o número do telefone do seu trabalho e disse, por favor, ligue para mim amanhã. Eu fiz, tá certo. Não conversamos muito, nos apresentamos. Eu disse, meu nome é Lourdinha. E ele disse, meu nome é Cruz. Que nome estranho, pensei. Tratava-se do seu sobrenome. Daí eu assemelhei Cruz a Tom Cruise e aquele óculos espelhado. Nossa, até que parecia mesmo. Aquele era o ano de 1994. Eu tinha 14 anos e ele 28. Eu estava muito envergonhada. Não conversamos muito, nos despedimos e eu voltei a tomar meu banho de sol e de mar. E logo ele foi embora. No dia seguinte, eu pedi dinheiro ao meu pai para comprar fichas telefônicas. Eu teria que ligar de um orelhão, pois naquela época não tínhamos telefone em casa. Meu pai me deu o dinheiro e eu fui na maior felicidade do mundo. Comprei as fichas telefônicas, mas que falta de sorte. O orelhão mais próximo da minha casa era que ficava numa farmácia. Aquele estava quebrado. Então eu teria que ir até a principal, onde existia outro orelhão. E assim foi. Atravessei a rua, porém tinha mais 2 pessoas na fila de espera, também querendo telefonar. Fiquei na fila e esperei aquelas pessoas irem embora. Pronto, era a minha vez. Nossa, como eu estava ansiosa. Chegava a tremer de tanta ansiedade. Coloquei as fichas, meu coração não parava de palpitar. Eu achava que ia sair pela boca. Logo, alguém me atendeu. Alô? Eu disse, é do 1º batalhão? E ele disse, é sim. Então eu falei, eu gostaria de falar com Cruz, por favor? E logo uma voz bem desanimada disse, aqui não tem ninguém com esse nome. Eu agradeci e desliguei. Fiquei furiosa. Pensei, nossa, só podia ser mesmo uma brincadeira de mau gosto. Um homem tão lindo daquele jamais iria se interessar por um patinho feio como eu. Fiquei com tanta raiva, amassei o papel e fui embora. 15 dias se passaram e eu voltei à Praia da Penha para me divertir, como sempre. Era o meu divertimento favorito daquela época. Mas olha só que surpresa. Quem que eu encontro na praia? Exatamente, ele. Estava lá, no mesmo lugar, e assim que me viu, admirou-se e disse, vem aqui por favor, quero falar com você. Eu ainda estava aborrecida, eu pensei que ele tinha zombado de mim. Mesmo assim, não hesitei e fui até ele. Quando cheguei lá, ele me perguntou, por que você não ligou para mim? Eu disse, mas eu liguei para você. Ele disse, não, você não ligou para mim. Eu disse, sim, eu liguei para você. E lá disseram que não existia ninguém com esse nome. Então ele me falou, qual foi o dia que você me ligou? Eu disse, eu nem lembro. Então ele me disse, talvez tenha sido num dia que eu não estava trabalhando, porque eu trabalho dia sim, dia não. E ainda completou. E disse, olha, faz 2 semanas que eu venho aqui na praia só para te encontrar. Eu sabia que um dia te veria de novo. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar de novo meu número. E quando atenderem, você vai pedir para que passe para o ramal 23 ou 45, que é o ramal do rancho. É o setor onde trabalho. Só depois que eles transferirem a ligação, peça para falar com Cruz, que dessa vez vai dar certo. Por favor,
não deixe de ligar, que eu gostaria muito de sair com você para conversarmos um pouco. Eu fiz, tá certo, tudo bem, já que você insiste, eu vou tentar mais uma vez. Não conversamos muito, eu estava muito envergonhada. Naquela época eu era muito tímida. Então nos despedimos e eu fui embora, mas com meu coração palpitando de alegria. Eu fiz, nossa, então não era mentira, era verdade. Ele não estava zombando de mim, ele realmente queria me ver. Ele realmente queria falar comigo. O dia passou-se, no dia seguinte peguei novamente as fichas que tinham sobrado da outra vez que tinha ligado para ele e fui novamente ao orelhão do outro lado da rua, porque o da farmácia ainda estava quebrado. Quando consegui ligar, pedi que passasse para o ramal 23 ou 45 e assim foi feito. Dessa vez pedi que chamassem Cruz do rancho e assim foi feito. Chamaram ele. Nossa, quando ele atendeu a ligação, estava ofegante. Era de alegria por eu ter ligado para ele. Nossa, eu não sei qual dos dois estava mais feliz. Eu não sei porquê, não sei explicar, mas desde o primeiro instante que nos vimos, houve uma forte conexão. A gente sempre ficava feliz quando nos víamos ou quando nos falávamos. Na época eu fiquei meio receosa de ligar para ele, pois ele havia me dito que era policial militar. E existia uma crendice muito forte, não só entre meu pai, como em outras pessoas daquela época, e até hoje mesmo, que policial não prestava. Fiquei um pouco preconceituosa em relação, mas algo dentro de mim dizia que eu ligasse para ele. E eu obedeci o que gritava dentro de mim. E assim foi feito. Nós combinamos de nos encontrarmos à noite. Como ele não conhecia muito Mangabeira, nós combinamos de nos encontrar no mercado público de Mangabeira, pois naquela época era muito bonito, limpo, ornamentado com plantas, flores, grama e tinha vários bancos. Naquela época era muito comum os namorados se encontrarem ali. A noite chegou, era uma noite tão linda, cheia de estrelas, tão clara. Era a noite mais linda que eu já tinha visto. Me arrumei, me perfumei e fui ao seu encontro. Chegamos quase juntos, porém eu cheguei primeiro. Não lembro a roupa que eu vestia naquele dia, porém ele estava fardado. Veio direto do trabalho. Nos cumprimentamos com beijinhos nas bochechas e apertos de mãos e nos sentamos num banco que estava ali perto. Eu estava meio sem jeito e ele também, mas estava feliz. Ele também estava. Conversamos bastante e eu percebi que aquele homem era um homem diferente. Eu ficava olhando para ele, vestido, fardado de policial militar, e ficava me lembrando das palavras do meu pai, falando, policial militar não presta. Era uma frase que eu sempre ouvia meu pai repetir. São os 3 homens que não prestam se envolver com ele. É o policial militar, o motorista e o cobrador. Mas eu ficava olhando para aquele homem tão lindo e tão educado e as palavras do meu pai não se encaixavam na figura daquele homem. Conversamos um pouco mais e logo começou a chover. Que droga! E agora? Para onde correr? Fomos para debaixo de um toldo que ficava ali próximo para nos abrigar da chuva. Foi quando ele me abraçou e me apertou, tentando me proteger do frio e da chuva. Foi quando eu olhei para cima e ele me deu o primeiro beijo.